Ok, então, como eu disse na semana passada, hoje nós começaríamos a lei de Newton da gravitação. Passamos pelas três leis, né, de Kepler, as três leis do movimento planetário, e agora a gente vai estudar um pouco sobre a causa daquelas leis, tá? Newton, se baseando inclusive nos estudos de Kepler, conseguiu explicar uma série de fenômenos, como as marés, por exemplo, a órbita de satélites, tá? A partir da sua lei da gravitação. Essa lei da gravitação de Newton é considerado aí um dos maiores triunfos, tá? Da mecânica clássica. Então, basicamente, galera, na aula de hoje, a gente vai estudar três assuntos: força gravitacional, velocidade de órbita, ou seja, a órbita de satélites, tá? E campo gravitacional, tá bom? Então, são os três assuntos que normalmente caem sobre este tema na prova do Exame Nacional aí. Então, bora lá, começando com força gravitacional. Vamos entender um pouco sobre a origem dessa força. A grande sacada de Newton, aqui falando um pouco da história, tá, que permeia o assunto, a grande sacada de Newton foi, na verdade, ter percebido, galera, que a interação sobre os corpos aqui na Terra, por exemplo, né, a interação que faz uma maçã cair de uma árvore, é a mesma que mantém a Lua ou os planetas, né, no caso dos planetas, em relação à órbita tendo o Sol como centro, tá? Ou então a interação que mantém a Lua em órbita ao redor da Terra. Como eu discuti com vocês, né, lá naquela parte histórica sobre as leis de Kepler, pensava-se que os gregos, inclusive, né, eles pensavam que as leis da mecânica que governam os eventos aqui na Terra eram diferentes, né, da mecânica celeste, que inclusive era considerada como divina. Newton entendeu que não. Newton entendeu que, na verdade, esses dois eventos aqui que você está vendo agora na figura, tá? A queda de uma maçã e a órbita da Lua, na verdade, esses dois fenômenos, eles tinham alguma coisa muito em comum, tá? Que é essa interação. Massa atrai massa, tá? Então, Newton formula uma teoria onde ele consegue descrever o seguinte: cada partícula do universo atrai qualquer outra partícula com uma força que é diretamente proporcional ao produto das massas das duas partículas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. Então, a grande sacada foi ter percebido que esta lei ela é válida para a queda da maçã e ela é válida para o movimento orbital da Lua ao redor da Terra. Massa atrai massa faz parte de uma interação fundamental, né? Lá na segunda lei de Newton, né, se você voltar lá no vídeo na aula sobre a segunda lei, eu falei das quatro interações fundamentais da natureza. E aqui está uma delas, a força gravitacional. A outra, por exemplo, é a força eletromagnética, tá? Bem, no caso para a órbita da Lua, está aqui o modelo da aplicação da lei da gravitação de Newton, tá? Olha aí, a força gravitacional que mantém a Lua em órbita, tá? Ela depende do produto da massa da Lua pela massa da Terra, emisão, tá? Sempre que eu usar emisão nessas nossas formulações agora, isso faz menção a massa do planeta do corpo celeste de maior massa, tá? Se for órbita da Terra em relação ao Sol, emisão vai ser a massa do Sol. No caso aqui, a maior massa é a da Terra, então emisão massa da Terra, emizinho massa da Lua. E galera, uma coisa importante, tá? No caso para a força gravitacional, uma partícula atrai outra partícula? Sim. E como se trata de uma partícula, você não vai se preocupar com a ideia de centro, né? Mas no caso para planetas, ou satélites, tá? São corpos maiores. Essa força gravitacional é medida de centro a centro, tá? E não de superfície até superfície.
isso pode cair numa questão como uma formulação gráfica, tá bom? Força gravitacional, então a distância entre essa interação aqui é a distância entre centros, tá? Bem, veja que ela tem uma formulação bem parecida com a força eletrostática, né? E aqui está uma constante chamada de constante de gravitação universal. Seu valor vale 6,67, 10 a menos 11, Newton vezes metro quadrado por quilograma ao quadrado. Você não tem que decorar esse valor, tá? Se você tiver que fazer uma conta num exercício, pode ter certeza que esse valor vai ser dado a você. O de relevante aqui que eu tenho que comentar sobre tal constante é do quão pequena ela é, né? A, a ordem de grandeza aqui é 10 a menos 11. E qual implicação isso tem na prática? Galera, a implicação que isso tem na prática é que, por exemplo, a interação entre corpos do seu dia a dia, por exemplo, um carro atrai outro carro lá na rua? Sim. Só que essa interação é muito pequena. Ela pode até ser mensurada, tá? Existem equipamentos de alta precisão que conseguem, num laboratório, mensurar a interação entre massas, tá? Mas, no seu dia a dia, a força gravitacional, ela acontece? Se uma questão te perguntasse, olha, a mesa da sua casa te atrai gravitacionalmente? Sim. E você atrai a mesa? Também. Ação e reação, né? Você é atraído gravitacionalmente pelo ventilador da sua casa? É. O ventilador te atrai e você atrai o ventilador, tá? Agora, essa força é muito pequena se as massas também forem muito pequenas. Porque, olha, o G já é bem pequeno. Então, a força gravitacional, ela só será substantiva, né? Ela só vai apresentar um valor substancial se as massas forem astronômicas, ou pelo menos uma, né, das massas forem astronômicas. Como, por exemplo, no caso de um satélite que orbita a Terra, tá? Então, fica essa ideia aí. É por isso que lá nos problemas de eletrostática, é muito comum falar, despreza a força-peso, porque a força-peso entre partículas, ela é desprezível, tá? Não é uma simples, não é uma mera simplificação do problema, não, tá? Por exemplo, a força-peso num elétron. Olha, a força-peso num elétron, ela vai ser a força gravitacional, né? Num elétron, ela vai ser muito, mas muito pequena. Agora, já a força eletrostática é diferente, né? Essa constante aqui lá na força eletrostática é 9,10 a 9, o que faz a interação elétrica ser grande mesmo para cargas pequenas, tá? Essa analogia, ela é importante aqui. Galera, essa força gravitacional, no contexto do ensino médio, você vai enxergá-la como a própria força-peso, tá? E quando eu falo no contexto do ensino médio, eu vou comentar um pouco sobre isso, tá? Em que contexto a força gravitacional não necessariamente é a tal força-peso, tá? Mas você não vai se preocupar porque, apesar de eu fazer tal comentário como um anexo lá no final, no ensino médio você vai enxergar força gravitacional como sinônimo de força-peso por causa de uma aproximação que eu vou te mostrar. Bacana. Uma observação importante, aliás, algumas observações importantes aqui, é o seguinte. No caso da força gravitacional, olha aqui, esse G maiúsculo, tá? Cuidado para você não fazer confusão com o G minúsculo. Então, atenção, não vá confundir gravidade com constante de gravitação universal. Vou falar de alguns pormenores importantes aqui. O G minúsculo, galera, é a aceleração da gravidade. Ela relaciona peso com massa, né, é a principal relação dela. E esse valor de G, o aspecto principal, olha, a gravidade, como também a gente vai discutir hoje bem detalhadamente, a gravidade varia em locais diferentes da Terra. A gente vai ver, por exemplo, que a gravidade nos polos é diferente da gravidade no equador da Terra. E ela é diferente em outros planetas, ou mesmo em outros satélites como a Lua. A gravidade na Lua é em torno aí de 1,6 metros por segundo ao quadrado. Aqui na Terra, para um arredondamento, você vai usar 9,8 metros por segundo ao quadrado.
tá? Então, ela difere não só na superfície do planeta, mas também de planeta para planeta. E a gente vai aprender a fazer essa conta, né? Como é que você calcula o campo gravitacional em outros planetas? Aquele G maiúsculo, ele representa outra coisa, tá? É a constante de gravitação universal. Ela relaciona a força entre dois corpos com as respectivas massas e a distância entre elas, tá? E aqui também um aspecto mais importante. G minúsculo varia. Esse G maiúsculo aqui é o mesmo valor, independentemente do tipo de corpo, tá? Independentemente do local do universo, é uma constante universal, tá? Lá na Lua, se você fizer um experimento para medir esse Gzão, você vai achar o mesmo valor que o experimento aqui na Terra, tá? Então, cuidado para não confundir. E logo, logo a gente vai ver que, de fato, né, são grandezas bem diferentes. Bem, falando agora da aceleração da gravidade, que também no contexto do ensino médio vai adquirir sinônimo de campo gravitacional, tá? E aqui, olha, está a principal simplificação que nós vamos fazer. Inclusive é a tal simplificação que eu citei, né? Para considerar que a força gravitacional vai ser sinônimo de força-peso, tá? Aqui a gente assume que a Terra é um corpo esférico, tá? E a gente despreza a sua rotação. Então, quando você faz isso, então você considera a Terra perfeitamente esférica e ainda com uma característica na densidade que não faz sentido eu nem comentar aqui, tá? E desprezando o movimento rotacional, eu vou fazer uma conta depois, né? Para aquele aluno que quer avançar um pouco mais, lá na frente eu vou te explicar por que, que o movimento de rotação afeta algumas conclusões que nós vamos tirar aqui, tá bom? Mas, em geral, é isso aqui que você vai adquirir de conhecimento para o Enem, tá? No Enem, na hora de fazer conta, o cara vai mandar você desprezar a rotação da Terra. Até porque, galera, a diferença dá bem pequena. Ok, então, desprezando o efeito de rotação, a gente vai poder definir peso como sinônimo de força de atração gravitacional exercida pela Terra sobre ele. Então, por exemplo, nesse caso aqui, né? Jogando um objeto para cima, o objeto vai e volta, ele volta por causa da interação gravitacional, que nesse caso aqui é igualzinho à força-peso, porque eu não estou considerando a Terra em rotação. Beleza, então se são sinônimos, né? Então a força gravitacional, aquela interação que Newton propôs, que massa atrai massa, nesse contexto, ela é sinônimo de força-peso, tá? Bem, a força-peso, olha aqui, força-peso é massa vezes gravidade. E a força gravitacional é Gzão, massa da Terra, massa do corpo. Aqui eu estou considerando a massa da bolinha, tá? Que foi lançada de algum lugar da Terra, tá bom? Sobre R2. O que é R2, galera? É a distância que vai do centro do corpo, que você está analisando, até o centro da Terra, tá? Então você pegaria aqui o centro dessa bolinha e mediria a distância até o ponto central da Terra. Isso seria o R aqui, tá bom? Bem, veja só. Dividindo tudo por massa do corpo, né? Então eu vou poder simplificar massa com massa aqui. A nossa equação para a aceleração da gravidade, olha aqui, aceleração da gravidade, é Gzão, massa do planeta pelo raio do planeta ao quadrado. E isso, galera, é o valor do campo gravitacional de um planeta discutido neste contexto, tá? Discutido neste contexto que eu propus aqui para vocês, que é o contexto pro ensino médio, tá bom? Ok, veja só. O campo gravitacional, nós já sabíamos disso. Galileu já tinha estudado sobre isso, né? Lembra quando Galileu falou que, na ausência de resistência do ar, um corpo mais pesado cai igualmente rápido, igual ao mais leve? A resposta está aqui, né? Veja, a aceleração da gravidade não depende da massa do corpo. Nós já estudamos isso, né? E lembra, eu discuti isso ainda no presencial com vocês. Lembra quando eu peguei uma folha, né?
e coloquei em cima de uma apostila, joguei os dois e a folha caiu tão rapidamente quanto a apostila? E lá eu discuti, falei, olha galera, esse experimento aqui sugere que a aceleração da gravidade não depende da massa dos corpos, né? Desprezando, claro, a resistência do ar. Então tá aqui, olha, Newton explicando aquela hipótese de Galileu, né? Onde ele disse, olha, desprezando a resistência do ar, os corpos caem com igual aceleração, tá? Essa aceleração g, aqui, olha, tá um modo de você calcular a gravidade terrestre. Você quer calcular a gravidade na superfície da Terra? Usa essa equação. O g, né, 6,67 × 10⁻⁻11, bota aqui a massa da Terra e bota aqui o raio da Terra. Se você fizer tal conta, você vai achar aí nas proximidades da superfície algo em torno de 9,8, tá bom? Então, valor do campo gravitacional é a aceleração da gravidade. Ah, professor, eu quero calcular a gravidade lá na Lua. Beleza, é o mesmo Gzão, olha aqui. E aqui é interessante mostrar que são realmente diferentes. Olha, G minúsculo e G maiúsculo, né? São coisas bem diferentes. Ah, eu quero calcular a gravidade lá na Lua. Você vai usar o mesmo valor da constante de gravitação universal, você vai botar aqui a massa da Lua e o raio lunar, né? Você vai calcular a gravidade na superfície do planeta, isto é, o seu campo gravitacional. Bem, então, usando como sinônimo, né, aceleração da gravidade como valor do campo gravitacional, no contexto do nosso modelo, né, do que nós sugerimos como modelo para a Terra, analisando então os pormenores desse resultado, tá? Que a aceleração da gravidade depende só da massa do planeta e não da massa do corpo e do raio do planeta. Olha aqui, G não depende da massa, isso aqui é para você estudar, né? Eu já comentei com você. G não depende... Leandro, Oi. tem pergunta no chat. Ah, tá. Leandro, então, quando for a atração entre dois corpos, a atração entre dois planetas, esse R vai ser o raio do planeta, o raio dos dois planetas mais a distância entre eles. Isso, olha aqui. Deixa eu voltar aqui, ó. Olha o nosso desenho aqui, né? Você pode tomar isso aqui como referência, tá? Para quem fez a pergunta aí. Então, vamos supor que o problema te deu a distância entre superfícies. Considera que isso aqui é um planeta, tá? Planeta Sol. Vale a mesma coisa para a Lua Terra. Então, vamos supor que o problema te falou assim, olha, a distância de superfície a superfície é tanto. Tá, na hora de fazer a interação gravitacional, esse R que está aqui, você tem que pegar do centro de um planeta até o centro do outro. Então, sim, respondendo a sua pergunta, você somaria a distância entre as superfícies, acrescentando o valor do raio, tá? E eu vou comentar também sobre isso agora. Olha aqui. Sobre, no caso do campo gravitacional. E no caso do campo gravitacional para uma certa altura, vou te mostrar como é que você faz isso agora. Então, G não depende da massa, tá? Nas proximidades da Terra, G é praticamente constante. Por quê? Olha só, esse raio aqui, galera, é o raio da Terra, gigantesco, né? 6.400 quilômetros. Ah, professor, eu estou medindo a gravidade 10 metros acima da superfície. O que é 10 metros comparando com 6.400 quilômetros? Então, mínimas alterações de altura, e quando eu falo mínimas alterações comparável ao raio da Terra, eu estou falando assim, você está no prédio mais alto daqui da Terra. Vai lá no prédio mais alto, tá? A gravidade lá e a gravidade lá na base dele é quase a mesma coisa, tá? Porque a diferença aqui é bem pequena, porque o raio da Terra é muito grande, tá? G pode variar de acordo com a localização da Terra? Sim, tá? Se isso aparecer numa pergunta conceitual, você vai falar sim, G pode variar. Baseado em quais argumentos, professor? Vamos lá. A distribuição da Terra não é homogênea, a distribuição de massa, tá? No seu interior, por exemplo, não é uma distribuição homogênea. A nossa simplificação anterior era considerando isso, tá? Então, por exemplo, você tem locais onde a densidade é maior, onde a densidade é menor. Isso altera a gravidade local? Sim. Por quê, galera? Massa atrai massa. Onde você tem mais massa, você tem mais campo gravitacional, tá? Isso é importante, isso pode cair no Enem, por exemplo,
porque é importante na hora de fazer prospecção de petróleo, tá? Então, na hora de fazer prospecção de petróleo, os caras conseguem uma melhor localização baseado no valor do campo gravitacional local, tá? Bem, varia com a altitude? Sim, tá? Ah, eu não estou na superfície, professor. Eu estou a 1.000 metros acima da superfície. Então, na hora de fazer essa conta, o que você vai colocar aqui? O raio do planeta mais os 1.000 metros. E eu vou contar daqui a pouco como é que essa variação, que é meio óbvia aqui, né? Se a altura aumenta, a gravidade diminui. Isso vai ser melhor visualizado num desenho. Varia também com a latitude, porque a Terra é levemente achatada. Vou te contar isso melhor também agora. E varia também por causa da rotação da Terra. Galera, o caso da rotação é o caso mais complexo, tá? E eu vou colocar num anexo depois para vocês, tá? Por enquanto, eu quero ir naquilo que é mais importante para fins de prova do Enem, tá bom? Então vamos lá, vamos explicar melhor cada uma dessas coisas que eu coloquei em vermelho aqui. E aí, para Inara, eu vou continuar respondendo a sua pergunta, tá? Vou continuar respondendo a sua pergunta agora. Então veja bem, olha aqui, Inara. No caso de você estar medindo a gravidade para um satélite, por exemplo, que não está na superfície, obviamente, tá? Então você tem aqui, ó, como é que eu vou fazer o cálculo de G? É Gzão, massa da Terra, a massa do satélite não interessa, tá? A massa do satélite não interessa. E aí, o que você vai colocar na conta aqui? Essa conta aqui é o raio da Terra. Nesse meu desenho, eu acrescentaria os 2.560 quilômetros, tá? Então, é basicamente isso, tá bom? É distância de centro a centro, tá bom? Olha aqui a visão geométrica desse campo gravitacional, galera, tá? O que você aprende sobre linhas de campo? Ó, o que você aprendeu para linhas de campo lá na eletrostática vale para cá. O que você aprende lá? Onde a concentração de linhas é maior, mais intenso é o campo? Isso. Aqui também isso é válido, tá? Então veja, ó, nas proximidades as linhas estão mais concentradas. A densidade de linhas é maior próximo da superfície e vai ficando mais espaçada à medida que a altura vai aumentando, né? Isso está óbvio aqui, ó. Se a altura aumentar, G diminui, tá bom? Esse gráfico conta isso. Olha, olha bem aqui, galera. A partir de R, esse gráfico se refere a esta figura. A partir de R, R aonde? R na superfície. A partir de R, a gravidade cai de forma hiperbólica, tá? Porque se você aumenta a altura, a gravidade vai diminuir. E aí uma pergunta importante. Tem gravidade dentro de um planeta? Estou te perguntando isso porque existe uma analogia muito grande, né, entre a gravitação e a força eletrostática, tá? Isso, inclusive, chamou a atenção de cientistas ao longo da história, né? Essa simetria, né, que existe entre a interação gravitacional e a interação eletrostática, tá? Nesse caso, veja bem, tem gravidade dentro de um planeta? Tem, tá? Tem gravidade. Olha aqui. E como é que essa gravidade acontece lá dentro? Ela vai diminuindo à medida, linearmente, diminuição linear, à medida que você caminha para o centro, tá? À medida que você caminha para o centro do planeta. Então tem, sim, interação gravitacional lá dentro. Veja que o único lugar que não tem gravidade é lá no centro do planeta, tá? Lá não tem aceleração da gravidade. Então, olha só, voltando aqui, ó, sobre o que eu comentei, né? Isso que eu já comentei, a distribuição não homogênea de massa no interior da Terra afeta a gravidade, pelo que eu já falei. Massa atrai massa. Esse campo só é tão bonitinho assim, tá? Se a Terra fosse uma esfera com distribuição homogênea, tá bom? Mas o campo muda de local para local. Altitude, se você já entendeu, né? Se essa distância aumenta, são grandezas, né, inversamente proporcionais, G com R quadrado. Se um aumenta, o outro diminui. Agora eu vou falar da latitude, galera. A Terra é levemente achatada, isso a maioria já sabia. E olha aqui. Uma pessoa que tem massa de 100 quilogramas, olha, esse senhorzinho aqui tem 100 quilogramas de massa, tá?
Quanto daria o peso dele lá no Polo Norte? O peso dele lá seria 983, tá? 983. Porque a gravidade lá é 9,83 newton por quilograma. Isso é uma outra unidade, tá? Que é equivalente aí a metros por segundo ao quadrado. E veja, a gravidade nos polos é maior do que a gravidade no Equador. No Equador, ela vale 9,78. Como explicar? Agora presta atenção. Como explicar a redução da aceleração da gravidade à medida que eu caminho dos polos para o Equador? Galera, dois efeitos contribuem para isso. Um já é fácil de você entender. Um já está aí na sua mão para você entender que, de fato, no Equador a gravidade é maior. Se a Terra é levemente achatada nos polos, né? Ela é levemente achatada nos polos, ela não é perfeitamente esférica. Isso quer dizer o que na prática? Que o raio que é a distância da superfície até o centro, lá no polo, né, de um dos polos, é menor que a distância que vai do centro até o Equador. Então, ela sendo levemente achatada, deixa eu até fazer um desenho aqui para. Eu sei que você está. Bem, eu acredito que você está entendendo o sentido que eu estou falando, mas deixa eu fazer a figura aqui que fica mais fácil, né? Então, olha aqui. Então, a Terra é mais ou menos assim. Tá? Aí está exagerado, tá? Então, olha só, a distância do polo, de um dos polos, né, Polo Norte ou Polo Sul, até o centro do planeta, é menor. E, contrariamente, a distância é maior do Equador até o centro. O que você aprendeu? Que a gravidade diminui com o aumento da distância até a superfície. Tá? É por isso que os Estados Unidos têm várias bases de lançamento de foguetes na América Central. Né? Ele dá certas ajudas a alguns países para o país deixar ele instalar uma base de lançamento lá. Porque, para fins práticos, 9,83 de gravidade no polo, né? Para 9,78, vai falar assim, professor, mas isso é bem pequeno, né? Mas, por exemplo, para lançamento de foguetes, isso dá uma diferença absurda no gasto de combustível, tá? O lugar mais fácil de lançar um foguete na Terra é na linha do Equador, tá? Onde a aceleração da gravidade é a menor possível. Galera, o outro efeito, tá, que vai influenciar na gravidade lá no polo ser maior que a gravidade no Equador é a rotação da Terra. Mas isso eu vou contar numa outra ocasião, porque é um pouco mais complexo, tá? Por enquanto aí eu estou te dando a informação e a metade da justificativa, hein? Beleza? Tá bom. Então não esqueça isso, tá? Por aqui é fácil já você justificar um dos fatores, né? O achatamento da Terra ajuda a tal justificativa aí. Bacana. Vamos falar agora sobre o que eu tenho que fazer para colocar um corpo em órbita. Então, só recapitulando, o que a gente já falou no campo da gravitação universal? A interação que rege a interação matemática, né, que rege a relação de força entre massa e massa, tá? Falei com você do campo gravitacional. Veja que Newton mostra um meio de calcular esse campo gravitacional, tá? Até então, não havia uma teoria formulada para calcular o campo gravitacional. E, galera, só uma informação para a gente, às vezes, entender como é a mente humana, tá? Newton foi o cara que falou assim: olha, a Terra é achatada. E sabe como é que ele chegou a tal conclusão? Fazendo conta. Ele fez uma série de contas e ele falou assim: olha, a Terra tem que ser achatada no Equador. Aí depois de, acho que 100 anos depois da morte dele, os franceses foram lá e conseguiram realmente provar que ele estava certo, tá? Baseado só nas suas três leis, tá? Porque a lei da gravitação universal sai das três leis, né? Só com aquelas três leis lá. Princípio da inércia
força MA e lei da ação e reação, o cara conseguiu concluir que a Terra é achatada e é alongada no Equador, hein? Beleza. Vamos agora explicar corpos em órbita sob a ótica da gravitação. Coloquei essa tirinha aqui porque ela é interessante até para discutir o assunto, tá? O segundo motivo que eu a coloquei é porque o Enem já cobrou, né, em tirinha. O Enem gosta, esse pessoal gosta muito de tirinhas, né, para formular questões. Talvez você vá lembrar de uma questão sobre corpos em órbita, no caso lá da Mônica, né, que lança o coelhinho dela, o coelhinho dá uma volta na Terra e acerta a cabeça do Cebolinha, tá? É o mesmo contexto que eu estou discutindo aqui, né? O cara vai e dá um lançamento absurdo, né? Dá uma tacada absurda na bola de golfe, tá? E ela adquire então uma velocidade. Os caras aqui estão incrédulos por enquanto, né? A bolinha vai, aí o carinha vai cutuca o da frente e fala: ó, tá vindo aí, né? E a bolinha vai e entra em órbita. Basicamente, eu te contei o que é necessário para colocar um corpo em órbita. Dar a ele uma certa velocidade. É o que a gente vai ver agora. Então, bora lá. Bem, esse desenho que está aqui é baseado no livro de Newton, tá? O Principia. Ele mesmo formulou esse exemplo aqui, tá? Lá no livro original você vai encontrar essa construção aí. Newton pensou o seguinte: olha, se eu for para uma montanha de tal maneira que eu consiga ficar acima da resistência do ar, não tem atmosfera mais, tá bom? Então exclui a atmosfera aí. Ele pensou o seguinte: olha, se eu lançar, aí se eu estou com um canhão lá em cima e faço lançamentos horizontais, para uma velocidade pequena, a bola vem e cai nesse ponto. Se eu aumentar a velocidade, ela vai cair num ponto mais distante. Se eu aumentasse um pouco mais, a bolinha viria curvando, curvando, olha, bateria aqui. Se eu aumentasse um pouco mais, ela poderia bater aqui. Sim, tá? Na prática, galera, não vou entrar nem nessa discussão aqui, mas tanto A quanto B são corpos tentando entrar em órbita com o centro da Terra. Professor, mas como assim? O que a gente disse? O que foi a primeira coisa que eu falei? Primeira coisa. Opa, passei demais, né? O que foi a primeira coisa que eu falei? Olha aqui. Newton conseguiu descobrir que a interação que faz a maçã cair do alto de uma árvore é a mesma que mantém a Lua em órbita em torno da Terra. Newton, na verdade, conseguiu provar que, na verdade, esse corpo aqui estava tentando entrar numa órbita elíptica com o centro da Terra. Só que ele encontra a superfície, né? É só por isso, tá? Bem, agora o que me interessa é a órbita C. Querendo dar para o corpo uma órbita circular, Newton falou o seguinte: olha, pensou da seguinte maneira: se eu der ao corpo uma tal velocidade que faça com que a altura de queda se ajuste à curvatura da Terra, então ele não cai mais, né? Então veja, é um raciocínio bem interessante, né? Basta eu dar ao corpo uma tal velocidade de maneira tal que a altura de queda se ajuste à curvatura. Se isso acontecer, o corpo terá entrado em órbita, lembrando que nós estamos desprezando aqui a resistência do ar, hein? Essa órbita C, ela é circular. E Newton conseguiu provar que se você aumenta a velocidade um pouco mais, ela deixa de ser circular para ser elíptica, né? Lembra das leis de Kepler, tá? São as duas leis possíveis dentro da gravitação. Ou a órbita vai ser elíptica ou ela vai ser circular. E se você aumentar demais, demais, demais a velocidade, o corpo vai escapar da gravidade terrestre. É isso aqui que os caras fazem para lançar sondas espaciais, né? A NASA quer colocar uma sonda para visitar pontos longínquos aí do universo. Aí essa trajetória é que também nós vamos estudar, hein? Bacana, me interessa hoje a órbita C, tá? Galera, no ensino médio você vai fazer conta só de órbita circular, tá bom? Então vamos lá. Olha aí um satélite em órbita, tá? Nesse caso aí está acima da atmosfera, então ele não encontra efeitos resistivos, tá? Não está encontrando ali, está dentro daquele contexto que Newton conseguiu estabelecer, tá? E um detalhe importante, galera, aqui que eu quero frisar é o seguinte:
Quando o corpo entra em órbita, ele não entra em órbita em torno do eixo polar, tá? Não é. Ele está tentando orbitar, na verdade, tentando não, ele está orbitando o centro do planeta, tá? Esse plano vermelho que você está vendo aqui, ele vai seccionar o centro do planeta, tá? Então, a referência não é o eixo de rotação, tá bom? Bacana. Dito isso, se a trajetória C é circular, nós conhecemos a dinâmica do movimento circular. Lembra que a gente falou tanto dela, né? Eu fiz tantos vídeos aí de exercícios sobre a dinâmica do movimento circular. Então, para esse corpo aqui, você sabe fazer qualquer exercício para esse tipo de caso, tá? A força gravitacional, que nas aproximações que temos feito faz papel de força-peso, é a própria força centrípeta. O que a gente aprendeu? Que para uma tal trajetória circular, tem que ter uma força que aponta para o centro da rotação. Quem é essa força, galera? A interação gravitacional, tá? Então, fazendo a devida igualdade, o que é a força gravitacional? Gzão, massa da Terra, massa do satélite, isso é uma convenção, vou falar de novo. Mzão é a massa do corpo mais massivo, né? E Mzinho, M minúsculo, é a massa do corpo mais leve. No caso aí, a massa do satélite. Dividido pela distância entre os dois centros. Centro da Terra, centro do satélite. Tá? E quem é força centrípeta mesmo? A gente aprendeu muito sobre isso. Galera, essas duas demonstrações dá para você ir para o Enem sabendo construí-las. Não tenta decorar isso não, tá? É igualar força gravitacional com força centrípeta, porque ela está fazendo o papel de centrípeta, tá? E como é que calcula a centrípeta? É a massa do corpo que está circulante, né? Vezes a velocidade de órbita sobre o raio, mv quadrado sobre r. Né? Quem está em dúvida sobre a forma da equação, volta lá nas nossas aulas de MCU. Tá? De novo, olha só, a massa do satélite vai ser simplificada, tá bom? E também, olha aqui, vamos fazer aqui, né? O que vai simplificar aqui, ó? Massa do satélite, raio quadrado com raio. Beleza. Resultado. Qual é a velocidade que você tem que dar para o corpo? Essa aqui. Raiz quadrada, porque aqui está o quadrado, né? Raiz quadrada de Gzão ao Gzão aqui, ó. Massa da Terra sobre R. Galera, essa relação aqui, ela pode reger relação Terra ou planeta Sol? Claro que pode, tá? Aí, no caso, quem que seria emissão? Massa do Sol, tá? Então, a velocidade de órbita é Gzão, constante de gravitação universal, vezes a massa pela distância que vai do centro do corpo que orbita ao centro do planeta, tá? Bacana lembrar aqui que essa velocidade de translação, né, do satélite ou do planeta não depende da massa do corpo que orbita, tá? Ó, velocidade não depende da massa do corpo orbitante, tá? Isso cai demais, cai muito, muito em questão, tá? Mas apenas do raio da órbita e da massa do planeta em torno do qual ele orbita. Então fica uma dica aí. O que é muito comum os caras colocarem de pegadinha? O cara vai lá e pede para você analisar o movimento de 3 satélites em torno do mesmo planeta. Ó, galera, se é em torno do mesmo planeta, o Gzão é igual para os 3 e o Mzão é igual para os 3. A velocidade só vai mudar com o raio, tá? E veja que se o raio aumenta, né? Se o raio é maior, essa velocidade de órbita ela seria menor, tá? Bacana, vamos ver isso agora. Isso aqui é para uma órbita qualquer, que eu acabei de te contar, tá? Você vai entender por que ela se chama órbita qualquer. Lembrando que nós estamos falando do contexto da órbita C. Agora eu quero te falar de uma órbita bem especial, tá? Os chamados satélites geoestacionários. Eu preferi colocar uma animação aqui, galera, para ficar bem claro o que seria um satélite geoestacionário. Um satélite geoestacionário é um satélite que ele aponta sempre para o mesmo ponto da Terra.
diferentemente dessa órbita aqui, ó, tá? Diferentemente dessa órbita, tá? Tá claro aqui que esse satélite ele não aponta sempre, tá, para o mesmo ponto lá na Terra. Não é uma órbita geoestacionária, tá? No caso aqui, veja bem, esse satélite aqui, ele está sendo utilizado, por exemplo, para monitorar, tá? Parte, por exemplo, aqui da América do Sul, tá? Bem, para isso acontecer, é meio óbvio o que tem que ser formulado, tá? Para o satélite conseguir adquirir tal movimento, tá? Para isso acontecer, galera, o satélite tem que ter a mesma velocidade angular da Terra, tá? Satélite geoestacionário tem que ter a mesma velocidade de rotação, que é óbvio, né? Se a Terra gira 30 graus num tal tempo, o satélite tem que girar os mesmos 30 graus. Por isso que a velocidade angular tem que ser a mesma. E, consequentemente, ele tem o mesmo período de revolução. O que é o período de revolução? É o período que o corpo demora para dar uma volta em torno de si. Qual que é o período de revolução da Terra? 24 horas. Então, esse satélite dá uma volta completa também em 24 horas. Bacana? Então, é meramente isso aí. Satélite geoestacionário, ele é interessante, tá? Porque ele pode monitorar sempre o mesmo ponto do globo terrestre. E você pode pensar em N aplicações para isso, né? Tá? Você quer monitorar sempre aquele ponto ali? Ah, então bota um satélite geoestacionário, tá? Bacana. Vamos ver um pouco mais sobre satélites geoestacionários, agora falando sobre a matemática disso aí, que cai também. E aí, supondo que aqui eu tenho um satélite geoestacionário, tá? Bem, no caso para órbitas circulares, então aqui está a velocidade de órbita, vetor verde. A é a aceleração centrípeta e a força centrípeta, como já sabemos, é a força gravitacional. Galera, eu quero saber qual que é a altura para um satélite geoestacionário. Vamos ver? Olha só, a velocidade, tá? A velocidade, essa velocidade aqui, lá no MCU, você aprendeu que ela é 2πr sobre t, onde r é a distância que vai do corpo ao centro, tá? Ao centro de rotação, tá? É o rzinho que você está vendo aqui. 2πr sobre t. Bacana. Mas eu quero saber r. Eu quero saber qual que é a altura para um satélite geoestacionário. Então, se eu isolo r, veja que para isolar r, o t passa multiplicando, o 2π passa dividindo. R, que é a sua altura, né, a altura de órbita, seria v vezes t, período de revolução, por 2π. Tá bom. Só que esse v aqui, a gente aprendeu que velocidade de órbita é a raiz de gzão, mzão, sobre r. O que eu vou fazer? Eu vou pegar este resultado e vou botar aqui dentro. Olha o que vai virar isso. Então, r, altura de órbita, tá vendo? Ó, no lugar de v, eu botei isso. Aí o 2π eu deixei aqui dividindo t, né? Tanto faz. Então, ficou g, mzão sobre r, dentro da raiz, vezes t sobre 2π, que está fora da raiz. Mas eu quero é r. Tem um r sobrando aqui, que eu tenho que dar um jeito para ele. O que eu faço? Elevo todo mundo ao quadrado. Quando eu elevo todo mundo ao quadrado, fica R2. Essa raiz aqui, né, ela vai ser simplificada, né? E vai ficar t quadrado sobre 4π2. Agora eu posso juntar esse r aqui, né? Esse r que está dividindo passa multiplicando. Então fica R3 igual a Gm sobre 4π2t quadrado. Olha, galera, olha o que é isso aqui, tá? Isso é a terceira lei de Kepler. Terceira lei de Kepler, tá? O que a terceira lei de Kepler dizia? Que o quadrado do período de revolução dividido pelo raio ao cubo da órbita é sempre uma constante. Olha Newton chegando, deduzindo as leis de Kepler. Lembra que eu falei sobre isso? Tá? Que a partir da gravitação de Newton eu consigo chegar em cada uma das leis de Kepler. Eu estou te provando a terceira. Tem alguma coisa que varia aqui? 4 varia? Não. Π varia? Não. G varia? Não. Massa do planeta vai variar? Também não. Então, aquela tal constante que Kepler não sabia o que ela era, Newton está aqui decifrando. Tá? O que é a constante universal
lá na terceira lei. T2 sobre R3 é 4π² sobre G vezes Mzão. Beleza, mas eu quero é R, né? Só coloquei isso aí como um anexo. Continua a partir daqui. Como é que eu calculo esse R, galera? R é a raiz cúbica disso tudo, tá? Raiz cúbica disso tudo. Daqui é só curiosidade, hein? Raiz cúbica disso tudo. Fiz a conta já. Botei o Gzão, 6,67 10 a menos 11. Botei a massa da Terra. Botei o período de revolução. Ah, professor, você pôs 24 horas. Não, não. Sistema internacional, tá? 24 vezes 3.600, né? Porque uma hora tem 3.600 segundos. Fazendo essa conta e passando o resultado final para metro, a gente chega à conclusão que a altura de um satélite geoestacionário é de 42.172 quilômetros, tá? Veja, galera, que a altura de um satélite geoestacionário ela tem que ser, de fato, um valor constante. Olha aqui, G não muda, a massa da Terra não vai mudar, o 4π² não vai mudar, e o período de rotação da Terra não muda também, tá? Então, veja, a altura de um satélite geoestacionário é fixa, tá? Esta é a altura para você colocar um satélite geoestacionário. Bacana, tá? Aqui também está a relação, né? A relação final. Beleza. E como curiosidade final, esse aqui é o nosso último slide, tá? De hoje. Imponderabilidade, tá? Uma consequência de tudo que a gente viu hoje. Olha, estar imponderável é aquela situação que você não consegue perceber perceber por meios mensuráveis que você tem peso. Como é que a gente consegue medir o peso, por exemplo? Você sobe numa balança, né? E aí a balança vai te dar aquela leitura, que na verdade a balança lê a normal, tá? Ela lê a força normal. Mas, apoiado em alguma coisa, nós temos a sensação de peso, né? Agora, veja bem, eu estou pensando aqui num astronauta que está dentro de uma nave em órbita. Galera, se ele está em órbita, qual que é a aceleração de órbita dele? Isso aqui, ó, o campo gravitacional que nós já aprendemos a calcular, né? A gravidade, a aceleração sobre ele depende só de Gzão, massa do planeta por R2, tá? Então veja bem, a nave ela está sendo atraída para o centro da Terra. Por que ela não cai, professor? Porque ela tem uma velocidade que se ajusta à curvatura da Terra. Só por isso que ela não cai, né? Mas a balança lá dentro e a menina também têm a mesma aceleração, né? Porque dentro da nave, em relação à nave, ela está em repouso, né? Logo, não pode haver aceleração relativa entre ela e a nave. Então, se eu te perguntar qual que é a aceleração dela, G, ou seja, é como se essa menina, é como não, ela está em queda livre, né? Ela está em queda livre. E estando em queda livre, ela não consegue, por exemplo, mensurar o seu peso, né? Ou ter noção de peso. Não, mas presta atenção no que eu vou falar aqui. Esse estado de fato significa ausência de peso? Essa é a pergunta que eu quero deixar. A resposta é não. É óbvio que não. Se tem campo gravitacional, tem que ter peso, tá? É muito comum o aluno ver, né, aquelas fotos dos astronautas flutuando dentro da nave e associar aquela flutuação à ausência de peso. Não, não, não é, tá? A flutuação aqui é justamente porque você tem uma aceleração radial. Você é acelerado igualmente com a nave. E por isso você flutua lá dentro. Então, esse é o estado de imponderabilidade. Mas a gravidade aqui é muito grande ainda, tá? Para uma nave em órbita, por exemplo. Então, não confunda isso aí. Sair da atmosfera para você colocar em órbita, porque você não vai colocar nada em órbita na atmosfera, né? Porque você vai ficar gastando combustível. Fora da atmosfera, botou em órbita, já era. Não tem força resistiva mais, tá? Então, não confunda estado de flutuação na imponderabilidade com ausência de peso, tá? O cara está flutuando lá por um motivo só, porque ele tem a mesma aceleração que a nave, tá? É como, por exemplo, eu falei sobre isso lá nas aplicações das leis de Newton, é a mesma coisa quando um elevador arrebenta o cabo. Se você está no prédio mais alto da Terra e lá no último andar você começa a descer o elevador e o cabo arrebenta, não vai ser com você. Não vai ter ninguém dentro do elevador, só vai ter uma coisa lá dentro do elevador, uma balança lá dentro. O cabo arrebenta,
a balança vai ficar flutuando lá dentro enquanto o elevador cai, tá? Vamos supor que ele demora aí 10 segundos para cair. Se tivesse uma câmera lá, a câmera ia conseguir filmar a balança flutuando, tipo uma pena lá dentro, porque ela está imponderável, tá? Porque ela cai com a aceleração da gravidade, que é a mesma do elevador, tá? Então, se eu te perguntar assim, e isso já caiu em prova demais, tá? Olha, esta situação significa ausência de peso? De maneira alguma. Tá bom, galera? Bacana, com isso eu consegui falar dos principais elementos da gravitação que cai no Exame Nacional. Na aula que vem eu vou falar de algumas outras curiosidades, tá? Algumas outras boas curiosidades sobre o assunto, já com foco na resolução de exercícios, aí fazendo uma boa revisão sobre leis de Kepler e a lei da gravitação. Com isso, eu termino mais um conteúdo. Na prática, o conteúdo encerra, só vou fazer algumas ponderações ainda. E aí ficam dois assuntos só, hein? Impulso e quantidade de movimento e estática, tá? Só dois assuntos. Então, por isso, a gente não precisa correr tanto assim, tá? Então, bacana. Até a nossa próxima aula.